Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre formação de crenças. É um ponto-chave na terapia cognitivo-comportamental. As experiências do seu passado, ela tem um efeito sobre a maneira como você pensa e funciona agora no presente. Mas você pode estar aí se perguntando, tá, Simone, mas a TCC, ela não considera um passado como um aspecto importante na compreensão dos problemas de alguém. Sim, contudo, em vez de focar-se intensivamente nos relacionamentos e nas experiências da infância, a TCC, ela especificamente, ela investiga as experiências do passado para ver como é que esses eventos antigos lá podem ainda afetar as pessoas em suas vidas presentes. Vamos ver isso agora, explorando um pouco a forma como o seu passado ele pode ainda influenciar ainda no seu presente. Eu quero trazer isso mais claro para você, começando com 3 exemplos, onde destacam vários aspectos das experiências passadas que pode influenciar a sua história de vida. Mas eu quero que você, focando nessas historinhas agora, foque nas suas próprias experiências. Utilize esses exemplos que eu vou dar só para você identificar situações similares que aconteceram com você ou na sua vida. Primeiro delas, vou dar o nome de Simon. Simon cresceu com seus pais que brigavam muito. E ele aprendeu a ser muito quieto para ficar fora do caminho desse pai, da raiva deles para não voltar-se contra ele. Para não ser direcionado a essa raiva, ele aprendeu. Ele tentou sempre ser um bom garoto e não incomodar ninguém. Já o Rafael, ele tinha pais críticos. As exigências desses pais dele para fazer dele um grande realizador deixaram claro para ele que ele só obteria o amor e a aprovação desses pais apenas quando eles fossem bem nos esportes, na escola, fosse o melhor aluno. Já a Beatriz, ela tinha um pai violento que frequentemente batia nela e nos outros membros da sua família. Quando eles estavam de mau humor, em outros momentos, esse seu pai era muito amoroso e divertido. A Beatriz, ela nunca conseguia prever com precisão como é que estaria o humor desse pai ao chegar em casa. Muitos outros tipos diferentes de experiências podem aí contribuir para o desenvolvimento de crenças centrais negativas na sua vida. Por exemplo, o falecimento de entes queridos, crescer com pais ou irmãos negligentes, críticos, abusivos, agressivos, divórcio, ser perseguido na escola, ser abandonado por pais ou outras pessoas importantes, passar por traumas como estupro, doença fatal, acidente, testemunhar ataques violentos contra outras pessoas, eventos negativos que contribuem para a forma como você pensa sobre si mesmo, outras pessoas e o mundo, elas ocorrem com frequência na infância e ali também na adolescência. Contudo, eventos que ocorrem em qualquer estágio da nossa vida, ela pode ter um impacto significativo na forma como você vê o mundo, não necessariamente só na infância. Agora eu quero que você identifique suas crenças centrais. Suas crenças centrais, elas são ideias ou filosofias duradouras que você mantém, forte e profundamente. Essas ideias, elas normalmente são desenvolvidas na infância e na adolescência e nem sempre elas são negativas, pode também ser positiva. E eu quero trazer a Beatriz, a nossa última personagem. A crença principal dela era de que ela era uma pessoa ruim. Ela desenvolveu essa crença para dar sentido às surras que seu pai dava nela quando ela não tinha qualquer razão real ou óbvia para estar apanhando. Posteriormente, ela obteve algumas experiências em ser punida injustamente por professores na escola, o que reforçou ainda mais a sua crença em sua maldade. As crenças centrais, elas são caracteristicamente globais e são absolutas, como essa crítica da Beatriz de ser uma pessoa ruim.
As pessoas acreditam que as crenças centrais sejam 100% verdadeiras em todas as situações. Você frequentemente forma suas crenças centrais quando você ainda é criança, na tentativa de você dar sentido para suas experiências infantis e, sendo assim, talvez você nunca tenha avaliado se suas crenças centrais são a melhor maneira de dar sentido para suas experiências adultas. Como um adulto, você pode continuar a agir, pensar e sentir como se as suas crenças centrais da infância, elas fossem ainda 100% verdadeiras. As suas crenças centrais, elas são chamadas de centrais porque são suas ideias mais profundas e estão exatamente no centro do seu sistema de crenças. E elas dão origem às regras, às exigências ou suposições que por vezes produzem para nós pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles simplesmente surgem na nossa cabeça quando nós confrontamos com qualquer situação no nosso cotidiano. E você pode pensar nessas 3 camadas de crenças como se ela fosse uma tábua de tiro ao alvo, com crenças centrais no centro. Vamos dar o exemplo da Beatriz? Eu quero mostrar para vocês aqui como que é que acontece essa formação dessas crenças. Você vai seguir comigo aqui agora na tela, vou projetar aqui para você a tábua de como é formada essas nossas crenças e logo após a tábua da Beatriz, certo? Segue aqui comigo. As crenças centrais é essa bolinha que você está vendo aqui no meio. Essa bolinha, ela, como eu disse para você, você já entendeu o que é as crenças centrais. Dentro dessas crenças estão as suas visões sobre você mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. A partir do momento, ela é como se fosse um óculos a qual entregaram para você ver a vida. Você vê a vida através desse sistema de lente que te entregaram aqui. Daí o que acontece? Quando você, a partir dessas crenças, você começa essa segunda bolinha aqui do meio, você tem regras, exigências, obrigações e deveres para você poder conviver com essa crença central. E essa bola do meio, que nós chamamos de pensamentos negativos automáticos, é o seu dia a dia, as avaliações, os significados que você dá no seu dia a dia, no seu cotidiano, para as coisas que acontecem ao seu redor. E eu quero ilustrar isso agora para você com a tábua da nossa última personagem, que nós denominamos ela de Beatriz. A Beatriz, ela criou a crença de que sou uma pessoa ruim, lembra? Devido aos seus pais, a violência, o presenciamento ali de violência dos pais, a instabilidade de humor dos pais. A partir do momento que ela se vê como uma pessoa ruim, essa crença central, essa bolinha do meio, ela começa a criar algumas regras, exigências e obrigações para ela conviver com isso. Quais são as regras que ela cria? A regra é: eu não posso desapontar ninguém. Quais são as exigências que ela cria? As exigências que ela cria: eu tenho que ser boa sempre. Quais são as suas obrigações? Eu tenho que evitar sempre que as pessoas me critiquem. E por último aqui, que nós iremos ver, os seus deveres. Quais são os deveres da Beatriz? Eu nunca devo causar problemas. Você consegue observar que parece ser uma pessoa muito boa de conviver. É uma pessoa excelente, muito boazinha. Porém, num determinado momento, o chefe dela critica um relatório que ela fez. Como eu disse para vocês, ela enxerga o mundo por meio dessa lente de que ela não é uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Quando ela recebe essa crítica, qual a forma dela analisar? Qual é o significado que ela dá para essa crítica do chefe? Ela pensa o seguinte: o meu chefe está certo de ficar brava comigo. Por que ela pensa dessa maneira? Por que ela dá esse significado para esse cotidiano dela, para essa crítica do chefe?
por causa que ela se vê como uma pessoa ruim. Ela não consegue se defender frente a essa crítica. Ela pode pensar também, eu realmente mereço ser criticada. Por que ela pensa dessa forma de que ela merece ser criticada? Por ela não se enxergar como uma pessoa boa, ela se enxerga como uma pessoa ruim. Percebe-se que a crença central, ela é uma forma de nós enxergarmos as situações, nós damos significados através dessa lente que nós enxergamos o mundo. E aí, para ficar melhor para você entender isso, é como se fosse o seguinte: o nosso dia a dia são formas, existem gatilhos que vai disparar essas crenças sobre você. E várias vezes, quando você altera seu estado de humor, quando você se vê como uma pessoa disfuncional, você vai perceber que uma das suas crenças estão ativadas e aí você se comporta de uma maneira não funcional. Eu quero que você pense nisso, quero que você identifique as suas crenças, sejam elas limitantes ou fortalecedoras, porque é muito importante você ver quais são as suas crenças limitantes, identificá-las, questioná-las e modificá-las. Assim você vai viver a vida bem melhor e você terá saúde psicoemocional. Continue acompanhando aqui no canal. Você vai aprender várias coisas sobre saúde psicoemocional aqui, voltado para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para a sua saúde emocional, ok? Abraço para você e até o próximo vídeo.